Então, eu vou ter vários tipos de coleções biológicas. Vou ter coleções biológicas, zoológicas, vou ter coleções biológicas, microbiológicas, que é o caso nosso aqui em Ponta Grossa. Nós podemos ter coleções botânicas, coleções entomológicas. Então, e sem falar, isso são coleções físicas. Algumas são coleções clássicas que nós chamamos, onde por exemplo, numa coleção microbiológica, onde o microorganismo é mantido ali para o seu conhecimento, entender do seu metabolismo, da sua taxonomia. Mas nós também temos coleções de banco de dados, por exemplo, como nós temos o banco de dados de genomas, que é no caso do GenBank, não só genomas, mas sequências de DNA também estão sendo guardadas nesse banco de dados. Nós vamos ver que essa estrutura organizada, ela vai preservar muitas vezes esse espécime fora do seu lugar de origem, que é uma coleção ex situ, que a gente chama, tá? Então, qual que é a importância de uma coleção? Primeiramente, a importância de uma coleção está ligada em relação ao conhecimento da nossa biodiversidade. Também está ligada à questão da preservação, compreensão da vida no planeta, como é que dá as relações entre espécies, também na questão de projeção de cenários futuros. Então, uma coleção biológica ela vai ter uma grande importância para nós. E também tem a questão que, por exemplo, no nosso caso de uma coleção microbiológica, muitas vezes nós damos subsídios para pesquisas dentro da universidade, projetos de extensão, também damos subsídios para aulas práticas. Então, muitas vezes, os micro-organismos que vocês usam lá numa aula prática de microbiologia, ele foi fornecido pela coleção aqui da universidade. Nós é que fornecemos aos professores, preparamos material para que eles possam estar usando com vocês durante as aulas, tá? Então, nós vamos ver que uma coleção microbiológica, ela vai também ser fonte de matéria-prima para a obtenção de vários produtos biotecnológicos, com aplicações na área de saúde, na agropecuária, na indústria, no meio ambiente. Ela também vai estar podendo fornecer dados quanto à epidemiologia, às vezes, de uma doença. Muitas coleções começaram para estar dando início ao estudo epidemiológico de algumas doenças. Nós vamos ver logo mais, em relação ao histórico das coleções, que as coleções biológicas, algumas microbiológicas, algumas delas começaram com esse intuito, de estar querendo entender a epidemiologia de uma doença. Então, qual que é uma função de uma coleção microbiológica? A primeira função vai estar na preservação a longo prazo desse microorganismo. Como é que eu vou garantir que esse microorganismo, daqui 10 anos, ele esteja com as mesmas características do que ele tinha lá no seu primeiro isolamento, lá quando ele foi isolado pela primeira vez? Então, eu tenho que garantir. Então, eu tenho que ter meios para essa preservação. Eu posso ter a criopreservação, eu posso preservar por meio de repique contínuo. Alguns micro-organismos você não consegue criopreservando eles, porque eles são sensíveis às baixas temperaturas, então ainda seria necessário usar o método do repique. Nós podemos estar liofilizando esse micro-organismo, nós podemos estar fazendo a preservação em óleo mineral, que é um meio de preservação em que eu vou cortar o metabolismo do micro-organismo, aquele micro-organismo não vai continuar tendo as funções metabólicas dele, elas são cessadas. Posso ter o congelamento a menos 20 com em glicerol, posso ter também a preservação por meio do método de Castellani, que é colocar em água. Então, dependendo do micro-organismo, nós vamos escolher a melhor forma de estar preservando ele. Eu preciso garantir que ele tenha as mesmas características.
Outra função que a coleção vai ter, a identificação. Nós atuamos ali, aqui na UTFPR, bastante nessa área da identificação. Nós fazemos a identificação clássica, que nós chamamos, em que nós vamos olhar estruturas dos micro-organismos, estruturas morfológicas, sejam elas microscópicas ou macroscópicas, isso vai ser importante para a gente estar vendo características, assim como nós fazemos a identificação por meio do sequenciamento do DNA. Por exemplo, fungos, leveduras, normalmente nós vamos estar sequenciando regiões que nós chamamos de região barcoding, que é a região ITS, uma região bem específica que serve para identificação. Então, nós utilizamos para leveduras e fungos filamentosos a região ITS, e para as bactérias, normalmente a região 16S nós sequenciamos. E a partir do sequenciamento, nós podemos fazer comparação com um banco de dados, o banco de dados que nós realizamos comparação mais comum é o banco de dados do NCBI, é um banco de dados mundial em que todo mundo vai lá, deposita a sua sequência, e através de uma ferramenta chamada BLAST, nós conseguimos fazer uma comparação. Para alguns tipos de fungo, por exemplo, eu trabalhei com leveduras negras. Então, quando eu trabalhava com leveduras negras, eu usava o banco de dados mais curado, que era um banco de dados dentro do instituto de pesquisa que trabalhava com leveduras negras, que é no caso do Instituto Westerdick. Então, eu ia fazer minha comparação de dados com esse instituto. E, posteriormente, ainda nós podemos estar verificando se é uma nova espécie, se realmente é uma nova espécie, como proceder para estar descrevendo essa espécie, além de, às vezes, fazer uma identificação adicional, ver se tem produção de alguma enzima que seja de interesse. Então, seria isso em relação à identificação. Fazer taxonomia também é uma outra coisa que nós trabalhamos bastante aqui na coleção. Então, nós fazemos a catalogação desse material. Catalogação, nós vamos querer saber tudo desse micro-organismo que nós temos aqui na coleção. Nós vamos querer saber aonde que ele foi isolado, por quem que ele foi isolado, qual método eu usei para isolar, qual o melhor meio de cultivo foi usado para isolar, ou qual o melhor método, o meio de cultivo para manter esse micro-organismo. Já tem sequência, não tem sequência, já foi feito algum screening enzimático. Então, quando uma pessoa nos procura e ela quer depositar o micro-organismo dentro da coleção, eu vou enviar para ela uma tabela em que ela tem que preencher muitas informações para nós. E quanto mais informações nós tivermos, melhor. Nós vamos ter informações da morfologia desse micro-organismo, da macromorfologia, aspecto de colônia, coloração, tudo isso nós descrevemos nessa catalogação. Algumas vezes nós também fazemos aquisição de material, às vezes é um material, às vezes, condicionado a uma outra coleção de cultura. Nós, por exemplo, uma vez já adquirimos material da Fiocruz, algumas bactérias que eram para um estudo, então nós precisávamos do controle, então a Fiocruz nos forneceu. Nós também fazemos a parte da distribuição, por exemplo, eu já dei o exemplo para vocês, lá na aula de microbiologia, vocês usam micro-organismos. Então, quem fornece para a professora Maria Carolina, por exemplo, que dá aula para o curso de Engenharia de Bioprocessos, somos nós. A professora Maria Carolina faz uma solicitação e nós fornecemos para ela. E além dessa distribuição, nós também fazemos suporte a pesquisas, tanto os programas de pesquisa da biotech ali da universidade, quanto de engenharia química, tem nos procurado bastante para dar esse suporte, para estar auxiliando, às vezes, na identificação, às vezes nós fornecemos linhagens também até para os cursos de graduação, algum TCC, nós acabamos disponibilizando a linhagem, mas quando nós disponibilizamos, quem retira essa linhagem tem que assinar um termo em que ela se compromete a não vender a linhagem, a não fazer nada a não ser para fim científico, para o fim da pesquisa dela mesma. Então, qual que é essa importância da preservação? Então,
nós podemos pensar num lado, assim, questão histórica, conhecimento da nossa história também. Então, a preservação a longo prazo vai permitir que eu possa usar esse micro-organismo lá na frente. Vai garantir a sobrevivência, a estabilidade e a pureza. Então, por isso que é importante que eu aplique métodos corretos para que essa linhagem possa se manter estável e pura. Porque se eu tenho uma contaminação, seja ela, às vezes, por ácaros, que é algo que acontece numa coleção, às vezes é uma contaminação por ácaros, ou uma contaminação por outro tipo de micro-organismo, seja uma bactéria, seja uma levedura, contaminando. Então, eu tenho que cuidar. Então, para que eu garanta essa sobrevivência, essa estabilidade e pureza, eu vou ter que usar os métodos adequados. Então, a preservação, a manutenção e a distribuição das linhagens com as suas características originais. Porque vai que essa linhagem acaba perdendo alguma característica. Ah, ela tinha uma grande habilidade em produzir lacase. E por eu não ter feito a manutenção correta, por não ter preservado corretamente, essa linhagem perdeu essa característica dela. Então, eu tenho que fazer essa preservação de modo correto. Tá, mas e o que acontece se eu perder uma linhagem dentro de uma coleção? Você vai estar perdendo história, você vai estar perdendo informação. Acho que todo mundo lembra que em 2018 nós tivemos uma grande perda, não com a queima do Museu Nacional, né, lá no Rio de Janeiro, em que nós perdemos muita coisa. Nós perdemos informação, nós perdemos história, nós perdemos espécimes devido à queima do museu. Então, vai ficar uma lacuna na nossa história. Sejam lá, eles tinham muito mais coleções, eles tinham coleções zoológicas, botânicas, até arqueológicas. Então, fica esse buraco na nossa história. Então, isso traz uma grande perda em questão de conhecimento da nossa biodiversidade, em conhecimento da nossa história, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo com as principais coleções, como é que elas foram surgindo ao longo da história. Então, a primeira coleção que surge é em 1890, a coleção em Praga, a coleção Crow. Esse é um professor que era lá da República Tcheca, em que ele iniciou essa coleção para ter melhor conhecimento das linhagens clínicas que ele estava isolando. Então, a finalidade dele era uma finalidade epidemiológica, conhecer, estava tendo um surto, o que estava acontecendo. Só que essa, essa coleção, ela não existe mais. Essa coleção, em partes, foi levada para Viena. O professor Crow depois foi para os Estados Unidos também, levou parte dessa coleção para os Estados Unidos, lá em Illinois, onde ele foi trabalhar. E com a guerra, quando veio a guerra, aconteceu que lá na Áustria, onde ficou parte dessa coleção, perdeu. Então, houve essa perda. Então, não existe mais. Então, a coleção mais antiga que nós vamos ter, depois da Crow, é a Muck, que é a coleção da Bélgica, que é uma coleção que existe até hoje. Ela fornece linhagens, fornece serviços de identificação, preservação para quem quiser fazer uso. Depois nós temos lá em 1906 a coleção do CBS. O CBS é um instituto lá da Holanda, anteriormente chamado CBS, atualmente o nome é Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, que é um instituto que tem a coleção permaneceu com a sigla CBS, só instituto que mudou de nome, e ele é um dos maiores institutos na preservação de fungos. Então, é um instituto muito especializado, eles têm, a coleção deles vai ter fungos, bactérias, leveduras, e como é um instituto de pesquisa, é muito interessante de ver. Eu tive a oportunidade de estar nesse instituto durante o meu doutorado, fiz um doutorado de sanduíche, em que todo mundo faz uso da coleção, seja para preservar suas linhagens lá, seja para retirar algum material para fazer pesquisa, seja, né,
às vezes não usando diretamente o micro-organismo, mas eles fornecem também, por exemplo, o DNA do organismo. Se você não quer trabalhar com o micro-organismo, só quer o DNA, às vezes, para um controle, então eles fornecem o DNA. Então, é um instituto que gira em torno dessa coleção. Então, muita pesquisa é realizada em cima, tem tanto pesquisas epidemiológicas, o grupo que eu estive em si, ele trabalhava nessa parte de epidemiologia, mas de fungos clínicos. Então, também tinha o grupo que trabalhava com a parte de metabólitos lá, tinha o outro que era de fungos de origem alimentar. Então, tinham vários grupos dentro desse instituto e eles, cada um ia para uma área, mas todos, de certa forma, dependiam da coleção. Então, essa é uma das coleções também mais antigas. Aí, em 1925, nós temos a instituição da ATCC, que é a American Type Culture Collection, que é a coleção de culturas americana. A TCC também é bem grande, também fornece linhagens para o mundo todo. A maior parte das linhagens, às vezes, que a gente vê num estudo, principalmente com bactérias, a gente vai ver a linhagem ATCC, tá? Depois, nós temos também, em 1952, a instituição em Portugal da Portuguese Pisciculture Collection, também é uma coleção especializada principalmente em leveduras, e ela também traz bastante conhecimento, fornece linhagens, ajuda na formação de pessoas para trabalhar na área de taxonomia, coleção de culturas. No Brasil, nós vamos falar da primeira coleção, que ela começa lá em 1818, ela não é instituída bem uma coleção, mas Dom João VI, ele tinha essa questão dele instituiu a criação dessa, como se fosse uma coleção, para ir guardando e para ir catalogando espécies da fauna e tudo mais. Aí, em 1866, vai vir também a coleção do MPEG, e em 1900 nós vamos ter a coleção da Fiocruz. Então, a Fiocruz acho que dentro do nosso país, uma das mais conhecidas. É a coleção que muitas vezes a gente usa como referência. Eles têm inúmeras coleções, não só coleções microbiológicas, mas eles têm coleções botânicas, eles têm coleções zoológicas. Então, ao longo do tempo, nós vamos ver que vão ter várias coleções que são importantes, coleções nacionais que são importantes. Atualmente, nós temos 400 coleções que estão no CISB, no CR, que como se fosse um site para gestão da informação em relação a coleções biológicas. Então, tem 400 coleções que já depositaram lá suas informações. Pode ter mais coleções do que isso? Sim, pode, porque muitas vezes tem o que a gente chama de coleção de trabalho. Um determinado laboratório tem a sua coleção de trabalho. Eles vão fazendo manutenção do seu material. Então, às vezes, não vai ser um número preciso que está depositado nesse sistema do CISBR. Aí, nós temos, em 1954, a instituição do INPA, da coleção do INPA. O INPA vai também ter coleções zoológicas, coleções botânicas e coleções microbiológicas. E eles vão focar principalmente na preservação relacionada à Amazônia, a espécimes que venham de lá. Então, é uma coleção também grande, que tem bastante expressão. Também temos a CBMAI, que é a coleção de micro-organismos, principalmente com interesse industrial, que ela vai ser instituída em 2002. E temos, em 2013, a instituição da CMRP, que é as coleções microbiológicas da rede paranaense, da qual a CEMIB faz parte.
Então, nós somos um braço da CMRP, digamos assim. Começa tudo lá em 2013, com o projeto da professora Vânia para reunir coleções, porque dentro da Universidade Federal, o que que acontecia? O laboratório de microbiologia tinha a sua coleção, o laboratório do Hospital de Clínicas da Federal tinha outra coleção, o laboratório de genética tinha outra coleção. Então, ela criou essa rede, né, para reunir, para agregar. E daí, nós, enquanto CEMIB, o TFPR, nós entramos nesse projeto. Então, o nosso vai ter início, a instituição da nossa coleção, em 2017. Então, eu vou falar um pouquinho do que é esse projeto Tax Online. Então, a rede Tax Online, ela quer concentrar e informatizar dados de coleções biológicas do Paraná. E ele quer integrar e tornar isso acessível para as pessoas e para a comunidade acadêmica. Então, a coordenadora desse projeto é a professora Luciane Marinoni. A professora Luciane Marinoni, ela tem um vasto conhecimento nessa área de coleções. Ela fez pós-doc dela fora, bem voltado para essa área de coleções mesmo. E a CMRP, que eu comentei com vocês ali anteriormente, é um subprojeto da Rede Tax Online. Então, ele vai ser construído das coleções microbiológicas, englobando linhagens clínicas, ambientais, de bactérias, fungos filamentosos e leveduras. E a responsável pela CMRP é a professora Vânia Vicente, tá? Então, a professora Vânia Vicente que começou com esse movimento de querer reunir essas coleções microbiológicas. Então, a rede Tax Online, como eu falei para vocês, ela vai ter as coleções botânicas, as coleções microbiológicas e as coleções zoológicas. Então, eles têm acervos bem importantes de diversas instituições que eles reuniram para formar essa rede paranaense de coleções biológicas. Então, em estrutura geral, olhando assim, eu comentei com vocês, por exemplo, que a professora Vânia tentou unificar. Então, olhando ali, nós temos as coleções microbiológicas. Então, eu tenho lá a coleção do HC, o FPR, do LabGen, que é o Laboratório de Genética, da UFPR, o Lab Micro, o UFPR. Temos também da UEM e temos a CIMIB, o TFPR. Então, a CMRP engloba todas essas. E a CMRP vai estar vinculada ao Centro de Coleções de Culturas Biológicas, onde vai reunir tudo. E a Centro de Coleções Biológicas é um braço ali do Tax Online. E o Tax Online busca disponibilizar esse material, essas informações. Lembra que todas aquelas informações que eu comentei que eu procuro reunir de um organismo, então, elas vão ser disponibilizadas nesses três sítios ali, o CIBBR, o Species Links ou o CICOL. Então, essas informações ficam disponíveis lá, você pode entrar, pode verificar, pode dar uma olhada e ver tudo que você quiser em relação ao que tiver disponível a determinadas linhagens. Então, eu trouxe para vocês só para curiosidade sobre o Species Link. Então, o Species Link é um sistema de distribuição de informações, que ele vai entregar dados primários de coleções científicas. Olha, ele diz lá em números que ele tem 488 coleções e subcoleções. Então, ele tem mais de 9 milhões de registros, mais de 4 milhões de espécies depositadas são georreferenciadas, e eles têm mais de 497 nomes de diferentes espécies. Então, é uma ferramenta para você estar pesquisando, avaliando. Então, quando eu vou ali em dados e ferramentas, eu consigo ver a questão para pesquisar. Então, quando eu abro ele vai abrir essa outra janela aqui, em que eu posso fazer uma busca, ou posso simplesmente querer olhar a geolocalização das linhagens que estão depositadas. Ele traz uma série de coisas, mas eu vou só mostrar para vocês em questão da busca ali. Então, ele vai abrir essa outra janela, onde ele vai mostrar coleções, subcoleções, informações, né, sobre as coleções. Então, ele mostra também ali, ó, para abrir o formulário de busca. Nesse formulário de busca, eu posso digitar, por exemplo, eu digitei Cândida ali, só para a gente ter uma ideia. Então, e vou em buscar. Quando ele puxa, ele vai mostrar ali, ó, que na coleção de culturas microbiológicas da Rede Paranaense, eu tenho a linhagem Cândida, do gênero Cândida.
Então, o que que ele mostra para mim ali, ó? Ele mostra onde que essa linhagem está depositada. Então, ele mostra que eu tenho, que ela foi depositada pela professora Giovanna Arruda, é, ela tem, é, ela tem todas as informações ali que eu comentei para vocês, como é que ele vai ser preservado, o método de isolamento que ela usou, são todas as informações que eu solicitei quando a professora Giovana, por exemplo, veio depositar. Foi ela quem fez a coleta, foi depositado pela professora Sabrina. Então, eu fico com todas as informações, ó, método de cultivo, qual a melhor temperatura. Então, é isso que nós queremos disponibilizar. Então, nós reunimos as informações e hoje em dia, se você procurar, elas vão estar disponíveis no Species Link. Então, eu posso ver as linhagens que estão depositadas, por exemplo, com imagens. Então, ele vai me mostrar aqui, ó. Ele abre todas as linhagens que vão estar com imagem. Imagem da colônia, ou imagem da estrutura observada ao microscópio. Então, ele traz uma relação de tudo que tem. Então, voltando lá, né, nós vimos toda essa estrutura da, da Taxa Online, que é esse projeto que foi instituído pela professora Luciane Marinoni e que procura, aqui nós só estamos mostrando as coleções biológicas, microbiológicas, mas ela também abrange coleções zoológicas e coleções botânicas. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês da CEMIB, então, da nossa equipe de trabalho. A curadora da nossa coleção é a professora Juliana Bittencourt, ela que está à frente do projeto, vai buscar recursos, que está sempre em contato com a professora Vânia para definir como que nosso trabalho vai ser feito, como é que vai ser o direcionamento. Eu atuo com o pós-doc na coleção, auxiliando nos depósitos, auxiliando nas pesquisas, auxiliando nas taxonomia. O professor mestre o Ayala, ele é o gestor, então ele, por exemplo, a professora Juliana esteve afastada por um período, foi o professor Ayala que tomou a frente da coleção e ficou nos auxiliando nesse período. Então, ele vai bem na área da gestão para trabalhar conosco. Aí nós temos dois ICs, que é a Shelly e o Lucas, os dois são alunos da Engenharia de Bioprocessos, cada um tem seu projeto, os projetos deles são vinculados com a coleção, a Shelly atua num projeto de extensão, em que tem como foco a coleção, e o Lucas atua num projeto de isolamento de arbóreas, que é um outro projeto que nós temos em colaboração com uma outra universidade dos Estados Unidos. Então, quais são os serviços que nós oferecemos dentro da CEMIG? Nós oferecemos o serviço de armazenamento do DNA, tá? Nós fazemos a preservação desse DNA por criopreservação. Também temos a questão dos depósitos das culturas. Então, podemos fazer o depósito tanto no modelo aberto quanto fechado. Aberto eu deixo para que quem quiser fazer o uso, às vezes, dessa linhagem, ou quem quiser consultar as informações dessa linhagem, tem acesso. E no modelo fechado, eu não vou disponibilizar nenhuma informação acerca dessa linhagem. Só quem trabalha dentro da coleção é que tem acesso à informação e não irá, de forma alguma, repassar essa informação. Nós também oferecemos o serviço de identificação, como eu expliquei para vocês, nós fazemos toda a identificação morfológica ou pelo sequenciamento. Também, muitas vezes, também atuamos na parte para identificação de alguma enzima, por bioquimismo mesmo. E nós também fornecemos linhagens, como eu falei para vocês, nós fornecemos para as aulas. Já teve alguns professores que procuraram para o trabalho dos seus alunos, para tanto TCC quanto dissertações de mestrado. Então, são esses os serviços que nós oferecemos. Então, o histórico da nossa coleção começa lá em 2017, com a instalação da nossa coleção. Em 2017, nós tivemos uma dissertação da Luciana, em que
foi como onde nós começamos a coleção, em que o título da dissertação dela está ali, que é a gestão da coleção microbiológica de interesse biotecnológico na UTFPR Ponta Grossa, e a Luciana fez um trabalho árduo de levantar informações com todos os professores, tanto do EBB quanto professores lá da biologia, da engenharia química, para ver quais deles faziam uso de linhagens, se fazia uso, se já conhecia coleções, se já havia solicitado material de coleção, para saber se eles achavam importante uma coleção dentro da universidade. Ela fez toda a parte da elaboração dos POPs que nós utilizamos na coleção, fez a elaboração dos termos de retirada de material, de depósito, de transferência. Ela organizou a coleção mesmo. Eu trabalhei junto com ela, até fui co-orientadora dela na época. Então, ela fez toda essa parte de gestão dessa coleção mesmo. Toda essa parte de gestão foi feita por ela. Aí, em 2018, nós partimos para a identificação molecular das 144 linhagens que nós tínhamos depositadas na coleção. Então, foi feito o sequenciamento dessas linhagens e boa parte delas nós conseguimos já identificar, mas ainda estamos esperando ainda para algumas que nós não conseguimos chegar a nível de espécie, chegamos a nível de gênero, para continuar a identificação. Aí, em 2019, eu passo a trabalhar na coleção como pós-doc e faço a implementação da 17025 dentro da coleção e de um sistema de gestão ali dentro, onde, com o meu trabalho, eu pude verificar que a coleção estava precisando de ter mais controle em alguns aspectos. Fui também ouvir as pessoas o que elas achavam que estava precisando, então dos comentários que os professores fizeram, nós queremos saber quais micro-organismos tem na coleção, onde é que a gente pesquisa, onde é que a gente procura. Então, eu criei um sistema fechado só para professores terem acesso, onde eles podem estar consultando quais as linhagens que nós temos em aberto para estar avaliando, para eles estarem tendo noção do que eles têm. Então, o professor pode ter acesso e verificar. Também padronizei a questão da solicitação desses materiais para nós, porque anteriormente ou mandavam no e-mail da professora Juliana, ou mandavam no meu e-mail. Então, nós solicitamos para a universidade um único e-mail para ficar um único canal de comunicação, para que não tenha perda de informação ou ninguém consiga entrar em contato conosco, tá? Então, como eu falei para vocês, eu fiz um processo de padronização desses processos de solicitação. Então, quem quer solicitar uma linhagem, faz uma solicitação formal lá por e-mail cmib-pg@utfpr.edu.br. Então, essas solicitações, geralmente, das linhagens, quando alguém faz uma solicitação formal, eu tenho até 15 dias para proceder com a solicitação, em questão de fornecimento mesmo da linhagem. A pessoa vai ter que assinar um termo de retirada onde ela se compromete a não fornecer para terceiros a linhagem, ela se compromete, se caso ela venha fazer alguma descoberta que vá gerar patente, ela informar a universidade, informar a coleção, assim como, né, para que nós não tenhamos perda das informações. E também nós padronizamos a questão do depósito de linhagens. Então, vai entrar em contato com o curador novamente, vai assinar um termo, vai preencher a planilha com todas as informações que eu comentei com vocês sobre o micro-organismo. Então, é importante que eu saiba tudo sobre esse micro-organismo, onde que eu isolei, de que forma eu isolei, que meio de cultura eu usei, a temperatura. Nós enviamos uma planilha em que é necessário estar preenchendo para nós procedermos esse depósito. Aí a pessoa vai ter que fazer o repique e armazenamento conforme os POPs que nós desenvolvemos, para que dela possa enviar para nós esse material. Eu vou avaliar o material, vou extrair DNA, vou sequenciar, para depois eu dar a efetivação do depósito. O que significa essa efetivação do depósito? Aí que eu vou dar o número de coleção final dessa linhagem, o número CMRP.
que daí não é fornecido por mim, é fornecido lá por Curitiba. Eu entro em contato com Curitiba com todas as informações em mão e eles conseguem me fornecer esse número CMRP para quem às vezes deseja fazer uma publicação ou deseja e precisa de um número oficial de coleção. Então, a CEMIB em números. Então, ano passado, a maior parte das solicitações que nós tivemos foi para aulas práticas. Nós tivemos 25 solicitações para aulas práticas. Nós tivemos 19 solicitações para pesquisa e nós tivemos uma solicitação para projeto de extensão. Então, aqui mostra como a coleção está envolvida. Não vai atender só pesquisa ou só aula prática, mas também a gente vê ele está atendendo também a questão dos projetos de extensão. Também tivemos solicitações de outros campos da universidade para depósito de linhagens, assim como solicitação de linhagem para desenvolvimento de pesquisa. Então, aqui mostra a importância que a coleção aqui da universidade está tendo. Então, aqui eu trago os números, número de solicitações por meses. Eu entrei na coleção para iniciar meu trabalho em fevereiro do ano passado. Então, nos meses de fevereiro e março, eu só fiquei, como diz, organizando toda a coleção, vendo dados, melhorando. E a partir de abril é que eu comecei a estar fornecendo as linhagens conforme solicitação. Então, ela vai aumentando. Em novembro, nós tivemos quase 14 solicitações. Então, também a coleção acabou se tornando mais conhecida, então leva a uma maior visibilidade da coleção, da CEMIB. Esse ano ainda nós tivemos algumas solicitações, mas em virtude do que aconteceu, da suspensão das atividades, algumas eu já acabei fornecendo entre janeiro e fevereiro, nós tivemos solicitações, mas eu acabei não computando aqui. O projeto nós também temos projeto de extensão que está ligado à coleção, que é o projeto em que a Shelly participa, que o título do projeto é Conhecer para Preservar, no Futuro Aplicar. Nesse projeto, nós buscamos a difusão do conhecimento sobre biodiversidade e coleções. Esse projeto, nós tentamos integrar não só os alunos ali da UTFPR, nós tentamos integrar também a comunidade externa, fora dos portões da universidade, para que as pessoas, muitas vezes, desmistifiquem certas crenças que elas têm sobre micro-organismos, sobre fungos, sobre bactérias, para que elas tenham acesso ao conhecimento. Então, a nossa ideia era trazer as pessoas também para dentro da universidade, fazer uma tarde com uma roda de conversa, de uma maneira até um pouco informal, mas para que elas conhecessem, de certa forma, levar para elas até, nós temos um laboratório de panificação para elas conhecerem, nós demonstrarmos para elas, por exemplo, o fermento do pão, ele é uma linhagem de micro-organismo, é uma Saccharomyces. Então, trazer para essas pessoas todo esse conhecimento, para difundir, para até trazer elas a conhecer. Então, trazer para elas a questão da importância das coleções, da preservação da biodiversidade, questão de transferência de tecnologia e conhecimento para essas pessoas. Dentro do projeto, a gente prevê que elas vão visitar, passem uma tarde conosco, onde nós iríamos fazer pães, iogurte, para que elas conhecessem também o processo de como é que acontece essa fermentação, do que o pão cresce, mas por que ele cresce? O que está acontecendo? Nós queremos trazer essas pessoas para conhecer isso, para que as pessoas venham conhecer a universidade, ter acesso. Então, nós também criamos dentro desse projeto uma rede social para a coleção, em que nós fazemos postagens semanais, uma página no Instagram, ela ainda está no início, nós fizemos apenas 4 postagens, mas também o nosso intuito, já que nesse momento em que nós estamos da pandemia, nós não podemos trazer as pessoas para dentro da universidade, então vamos levar a informação através das redes sociais, né? Então, quem cuida dessa rede social atualmente é a Shelly, o projeto de extensão dela previa essa criação da rede,
Então, nós tentamos levar para as pessoas o conhecimento também através da rede social, para que as pessoas possam interagir. Ela também cria nos stories ali da coleção, ela faz publicações, ela faz enquetes. Então, para estar interagindo e levando o conhecimento de alguma forma para as pessoas. Então, aqui eu trouxe alguns dos trabalhos em que que a coleção esteve de alguma forma relacionada. Esse primeiro trabalho aqui, que é o isolamento e caracterização de fungos filamentosos capazes de produzir celulares de solo nativo aqui do Brasil, ele foi um trabalho de TCC de um aluno da engenharia química, do curso de engenharia química, o Jonathan, e o trabalho dele ficou tão bom que ele conseguiu ir com mais um trabalho até para o mestrado dele, mas esse artigo em si foi do trabalho que ele fez na parte da graduação ainda. Então, ele foi lá, isolou de um solo de uma região da Furna, ele obteve vários isolados, ele obteve 11 isolados de fungos. E nós, da coleção, atuamos nessa parte da identificação para ele. Nós fizemos a identificação por sequenciamento do DNA. Então, os fungos deles apresentavam uma boa produção de enzima, celulase, e esse trabalho foi publicado agora recentemente, no mês de março. Outro trabalho que a coleção está relacionada é com a identificação e seleção de linhagens no Saccharomyces de mosto de maçã. Então, esse trabalho era da professora Giovana, onde também os componentes ali da coleção fizeram a parte de identificação das linhagens que ela tinha, era uma parte do trabalho do doutorado da professora Giovana. Então, nós fizemos o sequenciamento do DNA para que ela conseguisse identificar os micro-organismos que ela isolou desse mosto de maçã. Outro trabalho que nós também atuamos, principalmente na parte da identificação também, é com o da professora Ana Paula, também do doutorado dela, e nesse trabalho foi realizada a identificação de fungos que ela isolou do bambu. Então, ela isolou vários fungos e nós procedemos para ela a identificação molecular desses isolados. Outro trabalho que também nós fizemos, esse é um trabalho um pouco diferente, envolveu o Arthur, nós fizemos, na verdade, foi a primeira etapa do trabalho, uma revisão sistemática para seleção de espécies de bactérias. Mas, claro, o Arthur, do conhecimento dele, sabia, tem algumas espécies que eu sei que podem produzir. Aí eu propus para ele, então vamos fazer uma revisão e ver. Aí ele fez a revisão, voltou com as principais espécies que poderiam estar envolvidas. Daí eu falei para ele, tá, agora vamos procurar na coleção, vamos ver, vamos testar a produção desse biosurfactante. Então, foi um outro trabalho que nós fizemos e que também envolveu a coleção. Outro trabalho também que envolveu a coleção foi o da Luciana mesmo, que ela publicou, que daí nós fizemos uso dos dados genômicos como indicadores de identidade e qualidade na gestão da coleção. Como eu falei para vocês, nós temos que garantir que o micro-organismo que eu tenho ali na coleção é o mesmo, que eu não contaminei. Então, uma forma de estar garantindo isso é pelo sequenciamento do DNA. Então, eu tenho certeza que aquela espécie é a espécie que foi depositada. Foi depositada um fungo, uma Saccharomyces, por exemplo, eu faço sequenciamento para ver. Em coleções maiores, essa verificação de sequenciamento é feita com muito mais frequência do que nós fazemos. Outro trabalho que nós fizemos também foi o da Marielle, que ela fez a caracterização molecular de micro-organismos associado à produção de compostos voláteis. Na dissertação do mestrado dela, ela trabalha com essa produção de compostos voláteis, que ela procura é o alfa-terpeniol. Então, ela tinha as linhagens, ela precisava fazer a identificação, então nós fizemos toda essa identificação para ela,
de espécies, fizemos uma taxonomia para que ela pudesse dar continuidade no trabalho dela da dissertação. Esse aqui é só o início da dissertação dela. Aí nós temos também a dissertação do Matheus Lopes Demito, que é do programa de biotecnologia, em que o Matheus trabalhou com a caracterização molecular dos micro-organismos produtores de aroma de café em cafés fermentados. Então, o trabalho do Matheus foi querer saber, mas que micro-organismos estão produzindo esse aroma nesse café? Né? Por que está tendo determinadas características? Então, o Matheus foi investigar. Então, ele isolou os micro-organismos e fez essa caracterização molecular. O trabalho do Matheus ainda está em fase de produção para publicação, né? Esse aqui é só a dissertação, mas ele também vai publicar esses dados em revista. Então, aqui mostra alguma das possibilidades que nós temos para coleção. Os trabalhos que nós publicamos aqui tem mais a ver, nós atuamos mais na área de identificação, mas também podemos estar atuando na área da bioprospecção de compostos específicos. Nos Estados Unidos, algumas coleções são focadas só nessa bioprospecção de compostos, seja para desenvolver novos antibióticos, seja para atender uma demanda da indústria. Então, eles estão procurando por compostos ou tá desenvolvendo novos produtos, tá? Então, eu trouxe aqui também sobre a minha experiência, né? Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado na Federal do Paraná, e no meu doutorado eu tive a oportunidade de ir para um período de doutorado sanduíche, onde eu fiquei 6 meses na Holanda e mais 3 meses na Espanha. Na Holanda eu fiquei no Westerdick Fungal Biodiversity Institute, que eu falei para vocês. Eu fiquei no grupo de micologia médica, que é representado pelo professor Cibrian Derro. Então, lá foi que eu conheci as coleções, foi lá que eu aprendi muita coisa do que eu sei sobre coleções biológicas, microbiológicas, e que eu atuo hoje dentro da CEMIB. Então, eu pude aprender muita coisa ali dentro. O meu trabalho em si era voltado para as leveduras negras, que são um grupo de fungos bem específicos, em que uma parte deles vão causar doenças, outros têm uma habilidade incrível de degradar compostos recalcitrantes. E eu também fui um período, porque como meus dados começaram a dar coisas legais, eu isolei uma linhagem de fungo que tinha uma ação que conseguia degradar. Eu fui fazer uma parte do meu sanduíche no IRTA. Daí o meu orientador da Holanda tinha um parceiro na Espanha que podia me ajudar nessa parte da degradação. Quando eu fui testar a degradação de compostos como o tolueno, benzeno, fenilacetato, pelas leveduras negras. E no meu trabalho eu consegui demonstrar que uma das leveduras negras que eu usei, que era a Cladophilophoras uberans, ela realmente tinha essa atividade. Então, eu fui fazer lá no IRTA, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia dos Alimentos lá da Espanha. E daí, posteriormente, depois que eu encerrei, terminei meu doutorado, eu vim para a UTF, atuei como pós-doc no programa de biotecnologia e, posteriormente, atuei como pós-doc no programa de engenharia de produção, onde, no de engenharia de produção, a minha atuação foi voltada mais para a área de gestão mesmo, gestão do conhecimento e da tecnologia e da inovação e da coleção. Então, foi isso que eu fiz e essa que é a minha experiência. Então, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem pergunta, abro para perguntas, e mais uma vez eu agradeço vocês pela oportunidade. Então, oi, gente. Eu sou a Shellen, coordenadora de marketing da Quarta SAEB, e como a Mariana mesmo já apresentou, eu já fiz parte e faço parte, na verdade, da coleção microbiológica. E eu vou estar aqui fazendo as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp, pelo Insta, também pela caixinha de perguntas aqui do Hangouts Meet, né?
Então, a primeira pergunta, Mari, é em relação às solicitações. Então, qualquer pessoa pode estar solicitando um micro-organismo de dentro da coleção? Não seria exatamente qualquer pessoa. Dentro da universidade, se é aluno, ele vai precisar do professor para que o professor possa estar fazendo a solicitação junto a ele. Mas pesquisadores de outras universidades podem fazer uma solicitação para nós. É, tivemos uma solicitação de uma empresa uma vez. Então, é, dentro da universidade, o aluno precisa de um professor para auxiliar ele, tá? Os alunos de graduação, principalmente. Então, para fazer a solicitação, na verdade, teria que. Porque daí o professor tem acesso àquela tabela que eu falei, onde tem o nome dos organismos, as espécies que eu tenho lá. Então, por isso que ele precisa tecnicamente do professor. Obrigada. Como que é o transporte desses micro-organismos quando você pede ele de alguma outra cidade? Então, o transporte fica a cargo da pessoa que solicita. Por exemplo, teve uma pesquisadora que solicitou lá da UFSC, ela contratou um transporte de carga via DHL. Então, é ela quem contrata. Eu não, a pessoa, por exemplo, ela só me informou, a DHL vai passar a coletar o material até o horário. Então, foi o que nós fizemos. Nós não nos responsabilizamos pelo transporte. Uma vez que nós não cobramos nada até pelo fornecimento, então para nós ainda mais o transporte daí ficaria inviável. Então a pessoa ela precisa procurar como que ela gostaria que esse transporte seja realizado. Beleza. E, digamos assim, quando uma coleção microbiológica, ou até mesmo uma coleção qualquer, acaba sendo destruída, como você comentou na palestra, quando essas propriedades desse micro-organismo ou da planta em si, elas são perdidas, não tem como fazer a recuperação ou desenvolver novamente um tratamento? Na verdade, você pode voltar e fazer uma nova bioprospecção, querer é, reisolar o micro-organismo ou ir na fauna procurar lá na floresta a planta, mas às vezes pare e pense, você tem plantas que foram depositadas, por exemplo, num herbário, lá em 1900 e bolinha, daí como é que você recupera essa informação? Então, isso até, tipo, a Species Link vem ajudar, de certa forma, porque se você conseguiu colocar essa informação online, porque você tem que colocar fotos, tudo, então, de certa forma, não se perdeu, você perdeu o arquivo físico daquela coleção, mas até que a informação que já foi digitalizada, você não perdeu. Acho que vou fazer mais essa e depois eu vou para o chat. Existe alguma coleção microbiológica que só seja focada em algum tipo de micro-organismo, por exemplo, só de bactérias, ou só de fungo, ou só de vírus? Ou normalmente elas são todas mistas? Não, tenho coleções que são específicas, é, não precisa necessariamente ser nos modos igual nós, que nós temos as três áreas, mas sim, existem coleções que são especializadas, por exemplo, só em fornecer linhagens para estudo de hepatite, por exemplo. Eu tenho na Europa uma coleção que é especializada só para fornecimento, ou tem outras que são especializadas em armazenamento só de vírus, porque vírus você precisa ter um cuidado muito maior. É um laboratório com muito mais requisitos. Então, eu tenho sim. E aqui, acho que a última pergunta que a gente está recebendo é se tem um método de preservação mais adequado para cada organismo anotado no banco de dados. Vai ter sim, mas vai variar dependendo de cada organismo, porque cada micro-organismo vai responder de uma maneira diferente. O mais indicado para quase todos os micro-organismos é a criopreservação ou a liofilização. Mas vou ter micro-organismos, até dentro do CBS eu lembro que uma vez eu perguntei para a técnica, mas todos os micro-organismos aqui são criopreservados? Ela falou, não, eu tenho uma estante inteira aqui de micro-organismos que não aguentam a criopreservação. Então, geralmente, quando vai se trabalhar com criopreservação, testar a criopreservação, eles fazem assim, eles fazem várias amostras, assim, do mesmo micro-organismos, para tirar com 1 mês, 2 meses, ver qual que vai ser a viabilidade, com 6 e até
3 anos. Então, eles vão tirando a amostra e vendo para ver se esse micro-organismo ele vai ser recuperado. E às vezes não acontece, ele não consegue se recuperar, então você tem que procurar outras formas de estar preservando ele. E os alunos podem ter acesso? A coleção? É, Ou... Sim, podem, a gente está sempre aos métodos de aberto. preservação. Então, nesse projeto de extensão que nós temos, nós queremos mostrar a coleção, ensinar, explicar sobre os métodos de conservação. Então, nós vamos abrir para todos, e é aberto para quem queira participar, não só para quem, por exemplo, você, o Lucas, que estão lá dentro da coleção, é para todos que queiram e tenham interesse nisso. E, a princípio, essas foram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode mandar aqui no chat. Mas acho que... Ah, tem mais uma. Do Gabriel. Ah, existem faixas de preço para adquirir alguma linhagem? Então, aí depende. As nossas linhagens nós não cobramos para estar adquirindo. Mas, por exemplo, se você for olhar lá uma Fiocruz, a Fiocruz, para, acho que empresas, ela está cobrando sim. Por exemplo, eu estive olhando hoje o site do CBS. O CBS é uma empresa que ela cobra para estar fornecendo, só que no serviço dela já está incluso, por exemplo, a, o envio da linhagem. Então, o CBS cobra, em média, 170 euros, 120 euros por uma linhagem. Mas nós não fazemos, não cobramos nada. Beleza, acho que... Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no WhatsApp, senão a gente já encerra. Tem mais duas perguntas ali, Shelly, no chat, do Leonardo e do Gustavo. Leonardo perguntou se o serviço de identificação, tanto morfológico quanto genótipo, né, são feitos pelos depositantes ou pelo gestor da coleção. Quando a pessoa vai depositar, nós solicitamos que ela faça a primeira identificação. Se eles querem que nós façamos aí a identificação, nós teríamos que conversar para ver, para estar procedendo isso. E o acesso aos dados genômicos, eles são públicos? O acesso aos dados genômicos no GenBank, que é um dos maiores bancos de dados de sequências, genomas, ele é público, sim. Então, tem muito, em relação às linhagens, por exemplo, da pandemia, do Covid-19, se você entrar no banco de dados do GenBank, você consegue acessar e olhar tudo que já foi anotado nesse genoma, o que já foi verificado, se tem mutação, se não tem. Então, é bem interessante que é um banco de dados de acesso livre, assim. Você pode até, por exemplo, dar um exemplo assim, quando você deposita a tua linhagem, a tua sequência dentro do banco de dados, você pode mantê-la fechada por um tempo. Que tempo é esse? Estou esperando a minha publicação sair. Estou esperando que saia a publicação. Então, eu coloco lá como tempo até que o artigo seja publicado. Ele fica fechado para não aconteça que uma pessoa pegue e vá fazer outra publicação em cima do teu dado. É a única maneira, mas é um banco de dados que fica aberto. Beleza. E os micro-organismos armazenados têm algum tipo de informação cadastrada, como enzimas produzidas? Alguns deles têm, os que foram já testados para isso, tem. Por exemplo, esses do Jonathan, que eu mostrei o artigo dele, que nós fizemos, ele tem algumas enzimas que ele já testou. Celulase, por exemplo, é a que mais teve atividade. Mas ele testou outras que, por exemplo, deram negativo. Então, já é um indicador para mim saber, não posso, essa não é indicada para isso. Então, vai ter, sim, lá, para as que já foram testadas. Não são todas, porque, então, nós estamos fazendo isso aos poucos. Beleza. Vamos ver aqui. Acho que é mais isso. E uma pergunta que fizeram no Whats é como que obtém, basicamente, uma linhagem? Seria via e-mail? Seria pessoalmente? A solicitação se faz por e-mail, tá? Então, faz a solicitação por e-mail, eu vou enviar, por exemplo,
o termo para a pessoa assinar, de que ela se responsabiliza em não fornecer e tudo mais essa linhagem para terceiros, e para a retirada daí que a pessoa tem que vir, ou pessoalmente até lá na universidade retirar, ou escolher a maneira que essa linhagem vai ser enviada para ela. Aqui fecharam as perguntas. Ah, tá aqui, mais uma. Quando solicitado uma linhagem, o depositante fica sabendo que ela foi fornecida por alguém? Nós anotamos, de certa forma, nós temos um controle das solicitações. Ah, a Shelly solicitou a Cândida albicans número tal, mas nós não informamos a pessoa de que ela foi solicitada, é a pessoa que depositou. Se a pessoa não quer que essa linhagem não seja, esteja em aberto, que a gente fala, para que outras pessoas possam fazer uso, então ela coloca o seu depósito na forma fechada, né? Mas nós não informamos para quem depositou a linhagem que ela foi fornecida. Aqui mais uma perguntinha. A identificação de bactérias, ela é feita com o gene 16S ou outros marcadores? O barcoding para bactéria, nós usamos o 16S. Caso não dê certo ou não seja suficiente, aí nós partimos para outros genes para estar conseguindo fazer a identificação, tá? Quando não é suficiente a informação. Então, eu posso estar, algumas bactérias eu vou estar usando IgS, outras mais específicas, por exemplo, Staphylococcus mutans, eu vou estar usando outro gene muito mais específico, por conta de determinada especificidade. Por exemplo, o gene da glicosiltransferase, que foi um que eu trabalhei um tempo enquanto estava em Curitiba lá na coleção. Mas varia, mas geralmente o 16S é suficiente, assim. Eu recebi mais uma pergunta aqui no Whats. Se quando manda uma cópia da linhagem ou uma linhagem original, a cópia fica, digamos, ela fica dentro da coleção quando marcada? Eu realmente não entendi muito bem essa pergunta, mas, digamos assim, se a linhagem, a cópia da linhagem, se eu te mando uma cópia da linhagem ou a linhagem original, se eles mandam uma cópia, se a gente manda uma cópia da linhagem ou uma linhagem original, acho que foi isso a pergunta. A gente manda uma cópia só ou é, digamos, original? Não, a gente manda a cópia do original para quando a gente envia. Isso, foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A coleção apresenta apenas micro-organismos selvagens isolados por pesquisadores da universidade ou também comerciais, como a ATCC? Nós temos micro-organismos que foram isolados, né, bioprospectados por pesquisadores. A CMRP, que é a maior, que daí vai envolver o UEM, a UEM, vai envolver a Federal do Paraná, ela tem linhagens que a gente chama de linhagens tipo de algumas espécies. Então, e também eu tenho linhagens da TCC ou do Instituto CBS também depositadas lá. Por exemplo, a Fiocruz também tem isso. Ela, às vezes você precisa de uma linhagem TCC, a Fiocruz fornece, porque eles têm ali. Mais perguntinha, gente. Raquel, Arthur, vocês receberam alguma pergunta? Não recebi nenhuma. Acho que como a gente avisou que era você, acho que o pessoal já mandou mesmo para você. Então acho que dá para... Se vocês tiverem mais alguma pergunta, tem ali mais uma, do Leonardo. Beleza. As instituições privadas podem fazer solicitações de linhagem também? Privadas. Instituições privadas podem fazer solicitação de linhagem? Podem, desde que eles assinem um termo de se responsabilizar, pode sim fazer solicitação da linhagem. Acho. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, pode ir mandando para a Shelley. Acho que dá para... Espera um pouquinho. Tem mais uma pergunta ali, ó. As pessoas vão mandando.
Tá baixinho. Mariana, doutora Mariana, você acha que o Brasil ainda está muito atrás dos outros países quando se trata de coleções desse tipo? E quais políticas poderiam ser adotadas para melhorar o nosso acervo? Então, a gente tem trabalhado e trabalhado bastante para nessa questão, melhorar nosso acervo, de instituir. Então, nós temos excelentes coleções dentro do país. A Fiocruz é uma delas, a André Trozelli é outra delas. Nós temos, às vezes, uma mania de pensar, uma coleção fora do país é muito melhor. Não. Nós temos excelentes coleções dentro do nosso país. Claro, precisa se investir, às vezes, mais para que nós possamos crescer. Até nós aprovamos um projeto junto à Fundação Araucária recentemente, em que esse projeto ele visa nos auxiliar nesse crescimento a médio e longo prazo. Então, eu creio que também, às vezes, agora, devido aos acontecimentos que estão tendo, vai dar uma parada, mas nós temos ótimas coleções dentro do nosso país, são coleções de referência, são coleções que têm uma excelente gestão, são bem confiáveis, então, claro, dá para melhorar sempre? Dá, para não acontecer o que aconteceu lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, para que nós não tenhamos essa perda. Mas ainda é preciso, às vezes, investir, de certa forma, às vezes na manutenção, que lá no caso do Museu Nacional foi por questão de manutenção predial que aconteceu, o incêndio. Mas a gente tem condição, sim, de ter excelentes coleções aqui. A nossa coleção ainda é pequena, mas como nós estamos dentro de uma rede, ela se torna grande, e por isso nós conseguimos estar crescendo e tendo suporte, porque nosso suporte vem todo de Curitiba, né? A professora Vânia nos dá um excelente suporte. Gente, essa vai ser a última pergunta mesmo aqui da palestra, que é... Eu ia falar, Shelly, se quiserem me mandar pergunta por e-mail também, estou à disposição, eu deixei o e-mail no início da apresentação. Beleza, tá. Qualquer coisa, se vocês precisarem do e-mail dela, também podem entrar em contato com a gente na Saeb, tanto no Instagram quanto por WhatsApp. E a última pergunta é, qual é o principal desafio para elaborar ou criar uma coleção biológica? O principal desafio é você começar pela questão de você curar os micro-organismos que vão entrar nessa tua coleção. Você ter as informações desses micro-organismos, claro, você precisa de estrutura para manter esses micro-organismos, você precisa, mas também você tem que ter tudo muito bem padronizado para você não perder informação, não errar, depositar um organismo em um número errado sobre outro número, para acabar cometendo esse tipo de erro, tá? Mas as coleções seria esse principal, assim, que é para você estar começando a coleção. E ver também a questão da demanda, né? Então tá, eu acho que eu vou fazer só essa última pergunta bônus, e aí finaliza, gente. Bônus, e é isso aí. Mariana, como pesquisadora, qual conselho você daria para os que têm interesse em seguir carreira? A principal conselho que eu dou é escolher a área que você gosta. Primeira coisa. Eu sempre falo, assim, que durante a minha formação acadêmica teve vários professores, assim, que foram chaves, assim, para que eu escolhesse a minha carreira acadêmica. Porque eu fui me apaixonando pela área da microbiologia, eu lembro quando eu estava na graduação, a professora Marli, a professora Giovana, a Denise foram, assim, primordiais, porque eu gostava daquela área, então eu gosto dessa área, então eu vou seguir para essa área. E também procurar grupos de pesquisas em que você vai, durante a graduação, assim, ir fazendo iniciação científica, que é bem importante para você não só conhecer as diferentes pesquisas que tem na universidade, mas também você ver se você familiariza com aquela área que você acha que você gosta. Eu, por exemplo, fiz 2 iniciações na minha graduação. Uma iniciação eu amava, que era com o professor Trindade, em que eu trabalhava bem nessa área, com fungos, no laboratório de micro, com fermentação. Adorava estar no laboratório, se deixasse, eu passava o dia inteiro. Mas ficava muito mais que aquelas 20 horas que a gente
é obrigatório. E eu tive a oportunidade de fazer uma outra iniciação na área da avaliação de impacto tecnológico. Então, qual o impacto que o desenvolvimento de uma determinada tecnologia, como eu era da área de alimentos, qual que é o desenvolvimento de um produto da área de alimentos vai ter de impacto social, econômico e tudo mais. Aí eu vi que eu não gostava dessa área, era muito teórica, para mim não servia. Então, você tem que ver primeiro do que você gosta. E ir se informando dos pesquisadores que atuam nessa área que você gosta, para você ter conhecimento, você fazer um teu network, para você conseguir ir fazer, às vezes, uma seleção no mestrado, você já conheceu o teu orientador, não ia cega sem conhecer nada, sabe? Para você conseguir. Então, as dicas que eu daria é isso. Vê primeiro a área que você gosta, ir procurando iniciação científica, depois ver se você é essa área, tentar mais coisas diferentes. Eu vejo ali os alunos que passam pelo laboratório, já passaram para projeto de extensão. Na época que eu fiz graduação não tinha muito projeto de extensão, mas passaram por projeto de extensão, passaram por iniciação, passaram pela monitoria, para ver o que você gosta, né? Seria o principal. Então é isso, eu gostaria muito de agradecer essa palestra, Mari. De nada, eu que agradeço pelo convite. Gostaria também de chamar aqui os coordenadores. Oi, gente. Para ficar na palestra. Eu queria muito agradecer a todo mundo, agradecer a Shellen, agradecer a organização. Cada vez mais a gente está tentando trazer, né, conteúdo interessante para vocês, para não ficar tão parado assim nessa quarentena. Que a gente sabe que ter esse contato com a universidade, mesmo online, mesmo de longe, é muito importante. É um assunto muito interessante, muito legal. Agradecer a Mari por aceitar nosso convite, a vocês, e é isso, gente. Até a próxima, espero que vocês gostem. E vamos fazendo essas palestras aí. Quer falar, Arthur? Não, só queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. A gente está tendo uma acessibilidade bem grande aqui. A gente está bem contente com isso. Então, a gente quer que continue esse tipo de qualidade que a gente está trazendo. Mas muito obrigado a todo mundo que está participando, e principalmente você, Mari. Eu que agradeço pelo convite e eu desejo boa sorte para vocês. Os próximos também quero participar, assistindo, porque eu acho que é uma iniciativa bem legal de vocês, de estar levando conhecimento para as pessoas, estar informando as pessoas. A da semana passada eu assisti também, foi bem legal. Então, eu dou parabéns para vocês. Apesar de cada um estar na sua casa, vocês estarem se movimentando e produzindo esse conteúdo aí. Tá? Isso aí, obrigada, gente. Obrigada, Mari. Tchau, gente. Tchau. Então, boa noite, bom fim de semana. Até mais. Tchau. Tchau.